Olá, eu me chamo Mabile. Olá, eu sou a Ana Clara. Estamos começando mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem. Porque direito também se faz com diálogo. Doutora Bárbara, é um prazer recebê-la aqui hoje com a gente nessa entrevista. Nós queríamos começar sabendo quem é a Bárbara. É um prazer estar aqui, estou muito feliz. Bom, eu me formei em 2021, junto com a doutora Mabile e com a doutora Amanda. Sou advogada desde 2022. Atualmente eu sou especialista em direito do seguro, direito criminal. Sou uma entusiasta e apaixonada pelo direito desportivo também. Fiz pós-graduação em processo civil, em direito do seguro, em direito criminal. E também sou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itajubá. Como surgiu o seu envolvimento com essa causa das mulheres? Foi algo que sempre esteve presente na sua trajetória ou apareceu em um momento específico? Bom, eu considero que o começo, o início foi no meu primeiro estágio que eu fiz na Delegacia da Mulher. Eu acho que foi aí que eu tive esse pontapé, essa sensibilidade para lidar com o direito das mulheres. Mas eu sempre fui muito estudiosa também nessa área, eu sempre gostei muito de estudar e debater sobre isso. Então eu considero que o início, o meu pontapé foi justamente esse estágio que eu fiz na ADEAM, e a partir daí eu fui me especializando. Eu estou muito feliz de tê-la aqui hoje com a gente. A gente tem uma história muito bonita de amizade. Eu e a Bárbara, nós nos formamos juntas na faculdade, né? E temos aí um longo de quase 10 anos de amizade. E a gente sempre se socorre, né, amiga, quando Sim. precisa, em questão da advocacia, e na faculdade também não foi diferente. Eu queria saber, quando você pensa na palavra representar, o que ela significa hoje? Tanto no trabalho, dentro do conselho, quanto na sua vida como mulher profissional. Eu acho que representar para mim é poder estar em espaços dando voz, espaços de poder, dando voz a meninas e mulheres que não têm voz e que não têm oportunidade. Então, para mim, é muito legal estar nesse cargo, digamos assim, de presidente de um conselho que é muito importante para a cidade. Mas não só isso, mas por conta da visibilidade, tanto na advocacia também, quanto no conselho, na vida pessoal. Estar representando, estar à frente de certas situações, para mim é um privilégio, assim, poder dar voz a essas mulheres, a essas meninas, profissionais, colegas também, que às vezes a gente se depara em certas situações, então para mim é realmente um privilégio. É gratificante, né? Sim, sempre muito gratificante. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem um papel essencial, não somente aqui em Itajubá, mas em todos os outros locais. Para quem está ouvindo o podcast, nos assistindo e talvez nem saiba dessa existência, dessa possibilidade de socorrer, de ter um amparo ali, como você explicaria de uma forma simples o propósito, o impacto que tem na vida das mulheres aqui na cidade? Bom, o conselho ele é um órgão deliberativo, fiscalizador, do município. Então, ele tem esse papel de fiscalizar, de deliberar e de propor políticas públicas para as mulheres. Ele atua muito, ligado aos órgãos de proteção. A nossa rede de proteção aqui em Itajubá, ela é muito conectada, ela é muito forte, A gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem a Coordenadoria da Mulher, a gente tem o CRAS, o CREAS, a gente tem a Vara Especializada. Então, assim, são muitos órgãos conectados, e o conselho, ele tem esse papel de fiscalizar e de propor, de estar ali orientando essas políticas públicas, a criação dessas políticas públicas para as mulheres. Bárbara, quais foram os projetos ou ações mais marcantes que você viveu dentro do conselho? Bom, para mim, eu acho que o mais marcante até hoje foi a 5ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres aqui de Itajubá, porque foi um evento, assim, de muita troca, a gente ouviu muitas mulheres, a gente
pegou muitas experiências e essas experiências foram levadas para as conferências regionais, né? E ainda vai ter a conferência nacional, mas a gente conseguiu pegar muitas propostas e muitos projetos e para mim foi fantástico, porque assim, eu vi pessoas que eu jamais imaginei que estariam lá e debatendo, e as autoridades também, elas cooperaram muito. Então, acho que dentro desse meu tempo de conselho foi a experiência mais marcante até hoje foi a 5ª Conferência Municipal. Certo. Lidar, né, com esses direitos das mulheres, ainda, né, nós sabemos que teve um avanço, mas realmente ainda é algo que traz muitos desafios, né? Quais são as maiores bandeiras, né, que você percebe hoje para a questão da igualdade, para que isso realmente aconteça? Bom, eu acho que hoje em dia a gente está num momento de muita conscientização, de muito conhecimento. Acho que as mulheres elas estão tendo mais essa oportunidade de conhecer melhor os seus direitos e praticar, né, realmente. Mas a gente ainda tem muitos avanços, né? Porque quando a gente fala de direito da mulher, a gente automaticamente pensa em violência, né? Violência contra a mulher. E a gente tem que entender que o direito da mulher, ela é muito além, né? Ela vai muito para além da violência. A gente tem que falar de direitos reprodutivos sexuais, que é muito importante, direito à saúde, direito à cultura, direito à economia. Enfim, tem uma infinidade de direitos que a gente, enquanto mulher, não pensa muito, porque a gente fica muito restrito nessa Sim. questão de violência só. Sim, E a gente precisa estudar muito sobre isso ainda. E eu acho que até nas questões da violência mesmo, né? Sim. Todo mundo foca o pensamento na violência física. Sim, né? Mas nós temos exatamente. 5. 5 Então, tipos né? de violência, exatamente. E uma coisa também que eu vejo que a gente está se incomodando muito em não ver mulheres nos espaços de poder Sim. hoje em dia. com certeza. Porque o que a gente quer hoje é ver as mulheres nos espaços de poder, em todos os espaços de poder, né? Nas empresas, no município, no país como um todo, na advocacia, né? A gente tem hoje Sim. o privilégio de ter a Elisa como presidente, né? A primeira Primeira mulher mulher presidente. E isso pra gente é muito legal, porque a gente vê, né? A gente se espelha nessa certeza. atuação profissional e pessoal, né? Porque, querendo ou não, os espaços ainda não estão abertos pra gente. Não, Porque infelizmente nós não. estamos vendo o primeiro acontecer. né? Exatamente, exatamente. E aí é uma questão muito cultural que eu acho que a gente enfrenta, né? De pensamento, né? De pequenas situações que a gente vive no dia a dia, no trabalho, Sim. principalmente, de que você sabe que acontece porque você é mulher, não é porque você. E eu acho que Não é só porque a a gente falta. entende. né? Exatamente. A gente sabe quando acontece porque você é mulher. Não é porque você é incompetente. Mas é porque você é mulher e tá ali. É como se estivesse no lugar errado, né? Sim. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa pra levantar. Eu brinco, eu falo assim, eu não sei como deve ser homem e não ter medo de andar na rua sozinho. Exatamente. Porque eu acho que esse é um sentimento que só a gente sabe como Sim, é. sim. Isso, eu achava que com a idade, talvez, não muda. O medo sempre É o continua mesmo, exatamente. E uma coisa também que acontece sempre é você é especialista em algo, você estudou para aquilo muito tempo, você emite sua opinião, que é uma opinião técnica, não uma opinião pessoal. E aí a pessoa que tá te perguntando vai olhar e falar, ai, mas será? E ela pergunta aquela mesma coisa para um homem. E o homem vai falar a mesma coisa que você falou. E aquela E o outro resposta, homem vai falar, é isso. Com Você certeza vai tem ser validado. Exatamente. Com certeza vai ser Então a validado. gente tem que enfrentar muito isso no nosso dia a dia. E eu acho interessante também que, querendo ou não, é uma coisa muito importante você ser advogada e estar ocupando esse cargo. Sim, Porque eu acho que ter conhecimento de leis é muito importante para conseguir resultados melhores. Uhum. Eu acho que a gente tinha que ter, as mulheres, né, acho que um todo, mas principalmente nós, né, que vivemos tudo isso, a gente tinha que ter realmente essa educação jurídica Sim. para saber ali todos esses direitos que nós E temos, né? Por mais que a gente tá nessa era, né, do rede social e tudo mais, eu vivenciei, né, uma experiência que a gente foi fazer uma palestra. Eram para senhoras mais idosas, né?
E era sobre violência doméstica. Gente, elas tinham tantas dúvidas. E elas perguntavam para terceiros, por terceiros, porque eu não sabia do que é medida protetiva, o que é. E realmente é importante Com certeza. esse conhecimento de passar. Eu lembro que na faculdade, você lembra que a gente fez um projeto? Sim. Projeto de direito nas escolas, porque é essencial. Muito essencial. A educação, hoje em dia, o conhecimento é a chave de tudo. Sim. Se você tem conhecimento, você tem todas as suas portas abertas. Mas aí você é mulher e você, de repente, não são todas Não são abertas. todas portas abertas. Mas você sabe como abrir. Mas Entendeu? a gente tá chegando lá, eu Sim. acredito, né? Bárbara, e olhando por um lado positivo, o que você enxerga de avanço? Tem algo que você olha e pensa, ok, a gente ainda tem um longo caminho, mas isso aqui é um sinal de mudança. Eu acho que o que eu acabei de falar, de conscientização e de educação das mulheres. Eu acho que é um movimento que já vem acontecendo há alguns anos, mas a gente está nesse movimento crescente de educação, né, de conscientização, de saber mesmo que a gente pode ocupar esses espaços. E a gente se incomoda de não ver as mulheres nos espaços de poder hoje em dia. A gente olha e pensa, fala, nossa, mas por que não tem uma mulher ali? Então, assim, a gente tem, é óbvio, é um longo caminho pela frente, né? E a gente ainda tá trilhando, vai ser um caminho muito longo, uma batalha muito longa, mas eu acho não, tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Sim. Mas e aí, assim, eu sempre dou o exemplo, né, da Leila, que é a única presidente de um clube de futebol no Brasil. Sim. E eu vejo, foi uma coisa que eu comecei a perceber bastante, é que tudo que ela fala, ela sempre é criticada. E aí, se um outro dirigente homem, fala a mesma coisa, ele vai ser ovacionado. Então, o simples fato dela ser mulher e estar ocupando aquele espaço já gera, e gera, assim, um desconforto na sociedade que a gente tem que combater isso, né? Se a gente vê uma mulher presidente, a gente vê uma mulher diretora, a gente vê uma CEO, enfim. Isso. Eu sinto isso sendo advogada. Exatamente. Eu tenho, o meu sócio é homem. Sim. E quando já aconteceu isso, de cliente, a gente tá sentado na mesma mesa, eu me apresentar como advogada e eu não ser tratada como advogada. Exatamente. Eles apenas se dirigir pra ele. Sim. Eu lembro que um dia aconteceu isso e eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, eu não quero nem mais atender esse cliente. Porque qual é a diferença? Sabe? A gente tem a gente tá inscrito na mesma OAB, a gente tá no mesmo lugar, a gente... Então, assim, a gente convive com isso todos os dias. Parece que, assim, os pesos pra crítica são muito maiores. Muito maiores pra mulher. E pra credibilidade é muito menor, né? São pesos diferentes. Eu sinto isso de parece assim, às vezes eu falo, eu me privo de fazer muita coisa por ser advogada. Justamente. E que eu vejo que homem não precisa fazer. Não. Nada. Já traz pra gente esse... Homem não precisa fazer, porque se eu fizer, o olhar vai ser completamente diferente. A balança é sempre pesada, mais pesada pro nosso lado, porque um mínimo deslize, não vou falar deslize, mas assim, algo normal, pra gente já é muito mais pesado do que pro homem. Sim. Na nossa profissão, principalmente. Sim. E assim, muita gente acha que quando a gente fala, né, de direito das mulheres, seria uma coisa assim muito para quem atua especificamente na área. Mas na verdade não, né? É uma pauta para a advocacia atuar. Como você vê o papel do advogado, da advogada nesse movimento de fortalecimento, né, do direito das mulheres? Eu acho que nós, como portadores, né, de um conhecimento específico, a gente precisa repassar e a gente precisa sempre estar ali vigilante, né, porque, assim, muitas situações vão chegar pra gente todos os dias. E a gente tem que ser sensível com essas questões, né, mas, assim, principalmente repassar esse nosso conhecimento. Esse nosso conhecimento não é privativo nosso, não é uma coisa que só a gente pode ter, só a gente pode estudar. Não, qualquer pessoa pode estudar. E eu acho que isso é o mais legal, porque a gente sabe exatamente as ferramentas e os caminhos. Então, por que não passar? Entendeu? Por que a gente não pode, né,
acolher uma mulher e, de repente, explicar pra ela o caminho que ela pode seguir, entendeu? Eu acho que tanto eu quanto você, a gente convive muito com isso, porque eu trabalho com área de família e a Bárbara com criminal. Então, no fim das contas, se ligam, Sim. né? Porque eu vou fazer um divórcio, eu já peguei caso de violência. Uhum. Que eu já tive que pedir uma medida protetiva. Sim. E a Bárbara, nessa área, é o que Ainda mais. muito Sim. aparece demais. Então, ter empatia é importante. Né? Muito importante. Às vezes, ela precisa dessa orientação, mas ela precisa de acolhimento também. Muito. Porque todos os lugares que ela passa, ela não é acolhida. Então, ela chega na delegacia, ela não é acolhida. Ela, enfim, no fórum, talvez ela não seja acolhida. Então, ela vai encontrar acolhimento em nós, que somos advogadas, que somos portadoras desse conhecimento especializado. E a gente tem que facilitar ao máximo de passar isso, né? E assim, eu lido muito, envolve criança. Sim. Então, tem que ter, eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande. Sim. De você saber acolher, de você saber respeitar o momento que a pessoa está vivendo. Porque não é fácil. Tá desfazendo uma família com uma confusão muito grande. E, na maioria das vezes, né, nós temos a Lei Maria da Penha, é uma lei programática. Sim. Então, ela não funciona na prática, em diversos pontos. Então, às vezes, a gente tem que dar, digamos, os nossos pulos. Sim, exatamente. E não só na questão de violência doméstica, mas eu acho que, como eu falei, direitos reprodutivos, direito da saúde da mulher, direito trabalhista, é um conhecimento que a maioria das mulheres não tem hoje em dia. Então, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção foi quando a lei da laqueadura mudou, né? Que agora as mulheres... Demorou muito tempo, né? Ainda bem, né? Graças a Deus que elas conseguem fazer. Mas aí, o que acontece? Elas vão no médico e o médico fala, não, eu não vou fazer esse procedimento. E elas falam, tudo bem, sabe? Tipo... E aí, esse conhecimento... Não tá tudo bem. E aí, esse conhecimento que a gente repassa, né, que elas têm também essa consciência hoje em dia, é muito importante para ela falar, não, eu quero fazer e eu vou fazer, porque isso tá previsto na lei. Então, assim, muitas delas voltam para trás e falam, tudo bem, mas a maioria delas, hoje em dia, consegue, né, e fala, não, eu vou fazer, eu estou determinada e eu sei que é meu direito fazer. E a gente vê também muita questão... Acho que sempre teve, né? Mas agora com rede social, enfim, a gente consegue muito mais a visibilidade em se tratando, né, da questão da violência obstétrica também. Sim, é muito importante. Nossa. Muito assim, era muito silenciosa, mas a gente... Era um mito, né? A gente não via. Não via. E hoje a gente consegue saber que realmente, imagina, já está em uma situação tão vulnerável e ainda tem que passar por tudo. Por essas situações. Doutora Bárbara, você tem uma trajetória sólida no direito penal e securitário. As áreas que lidam com justiça, proteção e responsabilidade. Com essa vivência prática, né, na advocacia, te ajuda a enxergar as demandas que as mulheres necessitam? Hoje em dia eu considero que é muito mais fácil você enxergar, né? E assim, todas as áreas do direito, elas vão ter essa ligação em algum momento com o direito da mulher, né? Quando a gente falar em direito trabalhista, a gente tá falando, né, em direito da mulher também, a gente vai falar em direito civil, em direito empresarial, em direito... Enfim, tudo. Todos. A gente sempre vai se ligar nesse ponto. E é muito legal, assim, a gente aprender cada vez mais e ver como essas áreas se conectam no final, né? E ter essa sensibilidade de pegar uma situação e falar, nossa, isso aqui com certeza eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer o melhor não porque ela é mulher, assim, né? Mas porque você tem esse conhecimento também. Porque é uma coisa da sociedade, falar, mas você sempre vai proteger as mulheres, você sempre vai... Mas é necessário. É necessário, entendeu? E a gente vive isso todos os dias na advocacia, em todas as áreas. Todas as áreas a gente sempre vai ter que ter essa proteção especial, esse conhecimento a mais, essa sensibilidade a mais, entendeu? Acho que não tem nenhuma área hoje em dia que não tenha essa questão. É porque eu acho que muita gente não analisa
a história. Sim. É necessário a gente analisar a história da mulher e todo o direito que nos foi tirado, que na verdade que nunca foi dado. Que nunca né? foi dado. E quando a gente analisa não do micro, mas do macro, aí a gente entende do porquê é necessário ter medidas Sim. para as mulheres. Sim. Porque, infelizmente, a gente não vai chegar onde o homem está chegando. Não. Se não tiver esse empurrão, a gente não vai chegar. E aí, quando a gente chegar lá, aí a gente pode falar em igualdade. Aí a gente Exatamente. conversa, né? A gente Aí a gente conversa pode igualdade. falar em igualdade. É, porque hoje é muito fácil. Você vai conversa, sei lá, 90% dos homens falam, mas é lógico que é tudo igual. Você trabalha no mesmo cargo que eu, você tá recebendo o mesmo salário que eu, por exemplo. Tá, mas aí a mulher, ela tem filho pra cuidar, ela tem um casamento, ela Uma tem a casa. família, uma casa. Então, será que é a mesma condição? Não é, nunca vai ser. Não é, nunca. E aí e a empresa, por exemplo, já vi várias empresas que barram, você tem filho? Né, a gente não vai te contratar. Ou você tá pensando em ter filho, a gente também não vai te contratar. Porque fica caro. Justamente. Aí fica, às vezes, nem tem filho, mas assim, você tá. Já aconteceu comigo de perguntar assim, mas você tá em um relacionamento? Ou, tipo, algum momento você pode ter um filho aí e a gente precisa saber? Exatamente. Então é muito Você complicado. tem que estar livre e desimpedida pra assumir aquele trabalhar. cargo. Sem 100%. contrário, vai ser um homem. 100%. Então, assim, como a gente já comentou aqui, né, muito é focado na questão da violência ao se falar do direito da mulher. Mas, como estamos falando, né, é muito mais amplo. Muito mais. Não só a violência doméstica também, né, é tão ampla que a gente não pode ficar reduzindo a um tipo de violência só, as áreas, assim, o que a gente pode falar mais sobre isso para quem tá aqui nos assistindo, ter essa consciência. Eu acho que uma coisa que eu tava falando com a Mamile mais cedo, de ser uma mulher difícil, né? Na faculdade a gente teve esse estereótipo de, nossa, você é muito difícil. Na verdade, assim, eu desde criança tenho esse estereótipo de você foi uma criança difícil, você foi uma adolescente difícil, e agora você é uma adulta difícil. Eu sou muito difícil. Exatamente. Eu sou difícil. Você é uma mulher muito difícil. E quando você é criança, quando você é adolescente, você não tem essa consciência de analisar e falar por que as pessoas estão falando isso? Que eu sou difícil. Porque você fica chateado, você passa uma vida inteira chateada, pensando que você é nossa, será que eu tenho que mudar? O que tem de errado comigo? Eu tenho que ser diferente? E aí quando você, né, chega na idade adulta e você analisa por que você é uma mulher difícil? Porque você se impõe, porque você tem uma opinião. Porque você não escuta nada porque você é independente, porque você sabe onde você pode estar, você sabe onde você quer chegar. Isso é ser uma mulher difícil? Então, ok. Então eu sou uma mulher difícil. Exatamente. Eu prefiro ser uma mulher difícil. Exatamente. E aí hoje, né, tirando o foco da violência, que a gente tem em todas as outras áreas, né, que eu já falei muito aqui, cargos de liderança, principalmente, porque a gente quer ter um espelho e a gente quer ser um espelho. A gente almeja chegar no cargo de liderança para quem vai vir depois de nós também olhar pra gente e falar, caraca, ela conseguiu. Chegou, exatamente. Então, assim, tem muita questão da vulnerabilidade, porque hoje, né, as mulheres, a maior parte das mulheres vive em situação de vulnerabilidade social, econômica. Então, assim, vai muito além da violência que a gente tá falando aqui. É tudo. Eu acho que a questão do econômico é o que mais pega. Sim. É o que eu mais vejo trabalhando, né? E as pessoas não têm o conhecimento que o Estado fornece de forma gratuita advogados para você se divorciar, para você entrar com uma medida protetiva. Mas não tem conhecimento que existe a defensoria pública, que existe a advocacia dativa. Então, eu acho que é importante a gente... Já chegou gente no escritório que, eu não sei o que eu faço, eu não tenho direito. Eu falo, vai lá no fórum, tem o advogado, é só você pedir, você não vai precisar pagar. Então, assim, quando eu falo isso, eu sinto que eu estou fazendo a minha parte. Porque eu acho que nem tudo é financeiro, a gente tem que ser feliz. Exatamente. Porque às vezes acontecem, né, não é um evento específico, mas são coisas pequenas que acontecem no seu dia a dia que te deixam desconfortáveis o suficiente para você ter uma virada de chave. Sim. E principalmente no trabalho,
Então, porque a gente trabalha num ambiente que é basicamente de homens, então você tem que se virar como você consegue ali, entendeu? Então, são pequenas coisas no dia a dia que uma hora a gente vira a chave e fala, não, isso não pode mais acontecer. Porque eu sei, porque a gente repassa conhecimentos, mas às vezes a gente não pratica com a gente, Não. né? A gente fica quieta, a gente fica na nossa, mas a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa. E eu acho que qualquer mulher, mesmo sendo mulheres difíceis, Sim. a gente já passou por situações em que depois eu refleti, eu falei assim, eu não deveria ter aceitado isso. Uhum. Com certeza. Por mais independente que a gente seja, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais instrução que a gente tenha a vida inteira, a gente passa por situações que depois a gente reflete e fala, meu Deus, como que eu deixei acontecer isso, tendo toda essa bagagem que eu tenho. Sim. Mas aí só quem é mulher vai entender. Só quem é mulher vai entender. Doutora Bárbara, e olhando pra frente, o que você sonha em ver em Itajubá, no Brasil, nos próximos anos, quando o assunto for igualdade de gênero? Que tipo de mudança real você gostaria de testemunhar? Primeiro, acho que assim, o básico é a violência zero. Eu acho que a gente precisa dar esse passo muito grande. É uma campanha que existe aqui em Itajubá já. Tem vários eventos, né, que a gente fala sobre essa questão da violência zero. Aqui em Itajubá, né, uma cidade menor, então os órgãos eles são mais conectados, eles trabalham em conjunto para isso. Então eu acho que isso é muito legal, é um avanço muito positivo que eu vejo aqui em Itajubá. Os órgãos realmente se preocupando com essa questão. Mas, assim, principalmente o que eu sempre olho e falo, eu queria muito que acontecesse, são realmente as mulheres exercendo os cargos de poder. Pra eu olhar e falar, eu vou me espelhar nesta pessoa, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem um caminho muito, muito longo ainda, mas principalmente a parte da violência e a questão da desigualdade, principalmente salarial. Eu acho que é uma luta que a gente precisa, a gente tem desde sempre, a gente ainda vai ter por muito tempo, até todo mundo ter esse conhecimento que a gente está falando de igualdade, e a igualdade ela não pode ser só salarial e de gênero, ela tem que ser num âmbito Num todo, né? completo, não é só vou te dar o mesmo salário e tá tudo bem, eu vou te dar E o resto? exatamente, vou te dar o mesmo cargo e tá tudo bem. Não, mas a gente tá falando de uma parcela muito grande vulnerável da sociedade. Então, eu acho que existem muitos desafios, mas os principais que eu vejo são esses de violência, de cargos de liderança e de igualdade salarial. A gente usa muito a internet, né? Esses dias atrás eu vi uma notícia que eu falei assim, muita sacanagem, né? A gente lutou tanto para trabalhar, para ter a nossa independência e agora a gente adquiriu independência, divide a conta dentro de casa, trabalha fora, tem que cuidar dos filhos e cuidar da casa. Sim. Ou seja, será que foi benéfico? E você não tá fazendo mais que sua obrigação. E não tá fazendo mais que obrigação? A gente fala muito dessa questão do empoderamento, né, feminino, que está muito ligado também com a questão do conhecimento, né? Então, como você acredita que essa educação pode ajudar, desde como a gente estava falando assim, desde lá da escola, né, de já vir com essa consciência, com essa educação ali, para que, chegando, assim, a gente fala que a advocacia, a gente vê muito essa questão, né, de que é um ambiente muito corporativo, muito masculino, e nós agora estamos tendo vozes, né? Mas como que você acha que, assim, desde lá de menina, a gente poderia contribuir, né, com essa questão da educação? Eu acho que tudo vem muito da cultura, né? Porque enquanto a criança não tá na escola, ela tá sendo ensinada pelos pais. Então, começa nessa questão cultural dos pais passarem para os filhos, né? E na escola a gente precisa muito de educação voltada realmente à igualdade. É importantíssimo, educação sexual nas escolas. É importantíssimo, assim, muitos casos de violência a gente pode presumir que seria evitado por conta de uma educação sexual, entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa natural. A gente precisa falar sobre isso.
E assim, o conhecimento é tudo. O conhecimento, como eu falei, ele te abre portas e as portas que não estão abertas a gente consegue abrir justamente por conta do conhecimento. Então, é uma coisa que tem que vir desde, né, de casa, na escola e depois, né, na sociedade. Seus amigos, né, as pessoas que você se relaciona, seus colegas de trabalho. Realmente criar um ambiente para que a gente possa exercer essa igualdade e pensar, tá tudo bem, eu não tô tomando o lugar de ninguém, ou eu não tô fazendo mais por uma coisa que não era para ser minha, por exemplo. Não, a gente tem que entender isso e entender que o conhecimento, ele realmente vai começar lá, beber, e ele vai seguir até sua vida adulta, para você ter essa virada de chave e viver numa sociedade que realmente a gente mude pensamentos. A gente muito precisa essa mudar o questão pensamento. cultural, né? Que Sim. aí vai permanecendo. Me veio até aqui agora na cabeça a questão dessa nova novela, né? Que começou agora no ar. E como essa questão de a mulher ali, né? Até a família ali de 3 mulheres, elas querem até que a menina, né, que tá grávida agora, que é adolescente, que a filha, que o bebê ali seja uma menina, porque elas têm tanto trauma dessa figura masculina do pai, porque as 3, nenhuma delas do pai quis assumir. Isso também é algo muito presente, Sim, né? sim. A gente vê muito como, podemos falar assim, né? Muitos falam dessa questão de um aborto da figura paternal Da figura ali, paterna. né? É o que nós mais vemos, né? Que muito fácil. é uma Gente, coisa que o Barroso já falou lá atrás. Eu vou replicar o que ele falou, que se o aborto fosse uma questão masculina, já teria sido legalizado no país há muito tempo. Uhum. Então, assim, é um longo caminho que a gente tem ainda pela frente quando a gente fala desses tópicos mais sensíveis de direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. Porque apesar da sociedade estar, né, caminhando Caminhando pra evolução. a gente ainda tá voltando atrás em muita coisa nesse quesito. Sim. E para quem está ouvindo, doutora Bárbara, e quer se envolver mais com essa pauta, mas não sabe por onde começar, o que você diria? O que você acha que cada um pode contribuir? Bom, primeiro, estudar sempre necessário, ser sensível às demandas que chegam a você, trocar experiência, trocar conhecimento, saber realmente o que fazer, né? Como orientar uma pessoa que vai chegar em determinada situação no seu escritório. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento, repassar esse conhecimento, como eu já falei aqui, e principalmente ter essa sensibilidade, né, com as situações que a gente lida na vida. Que todas as situações são difíceis, todas. Pra gente nunca vai chegar uma situação fácil que a gente vai falar, nossa, ok, isso aqui tá super tranquilo. Sempre vai ter uma história por trás. E a gente sempre vai ter que ser sensível a essa história. Empatia ali pela situação. Exatamente, um olhar empático. Então, conhecer os órgãos de proteção é muito importante, porque muita gente não sabe que, por exemplo, aqui existe uma delegacia especializada em atendimento à mulher. Muita gente não sabe que essa mulher pode procurar diretamente essa delegacia. O CRAS, o CREAS, eles fazem muito trabalho social. O do CRAS eu não sabia. E eu achei uma questão muito interessante, que uma conhecida minha começou a trabalhar no CRAS, fazer os projetos, né? E quando ela me contou, ela falou assim, eu estou ministrando, né, aulas, mas eu tenho que saber conversar com os alunos para saber se está tudo bem. E se eles, caso me relatarem alguma coisa, eu tenho que informar os órgãos competentes. Sim, tem o dever então, de assim, informação. é realmente uma rede Sim. que vai se formando e que se tudo der certo, vai funcionar muito bem. Essa colaboração aí. Sim, assim, aqui em Itajubá a gente ainda tem muito obstáculo, mas eu vejo que funciona muito bem. Essa questão da comunicação da delegacia da mulher, delegacia de polícia civil, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, e aí tem os conselhos municipais, né, onde o Conselho da Mulher está, a vara especializada.
Tem a Sala Lilás no hospital Sim. também. Esse foi um projeto que esqueci de mencionar, mas foi um projeto muito legal também que eu consegui realizar. Legal. Então, assim, é tudo muito conectado e eu vejo que tá indo por um caminho muito legal. Muito legal. A Coordenadoria da Mulher, que hoje é comandada pela Adriana, que foi nossa professora. Muito legal. Né? Então, assim, ela tá fazendo um trabalho fantástico. E muita gente não sabe que eles oferecem, né, muitos auxílios, eles oferecem orientação, principalmente. A mulher não sabe o que fazer. Ela vai na coordenadoria, lá ela vai passar na psicóloga, na assistente social, ela vai passar pela Adriana, que vai dar esse apoio, né? Esse apoio, esse direcionamento. Você vai na delegacia, você vai fazer um boletim de ocorrência, ou você vai procurar a defensoria, tem a doutora Jaqueline, né, que cuida especificamente dessa parte. Então, assim, tem muitas coisas que a população ainda não sabe e a gente precisa muito divulgar para que cada vez mais as pessoas procurem e tenham ajuda. Sim. Doutora Bárbara, antes da gente encerrar, então, a gente queria que você trouxesse alguma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo, sejam elas advogadas, estudantes, outras empreendedoras, mães, o que você poderia trazer como uma mensagem aqui? Eu acho que a principal mensagem é busquem conhecimento, busquem a educação. Sejam mulheres difíceis. Sejam mulheres difíceis. Ser uma mulher difícil não é um fardo hoje em dia. Eu vejo, depois de muito, né, refletir sobre isso, eu vejo que, na verdade, isso é um fato incrível que a gente consegue ser. E sejam independentes, mas eu não tô falando só da independência financeira. Sejam independentes emocionais, culturalmente, no trabalho. Financeiro, óbvio, é muito importante, mas sejam independentes de opinião, sejam independentes de ação, sejam independentes em todas as áreas da sua vida. E não tenham medo, porque a educação abre portas e as portas que estão fechadas a gente consegue abrir pela educação também, pelo conhecimento, que é muito importante. E é isso, acho que a gente quer ver cada vez mais mulheres no topo. Tem uma frase que eu nunca esqueço, que uma conhecida sempre posta, que é quanto mais mulheres, mais mulheres. Então é isso que a gente quer ver. Mais mulheres ocupando todos os espaços, tendo todos os seus direitos resguardados e respeitados e sendo independentes, porque é muito legal quando você vê uma mulher sendo independente, porque ela vai causar um incômodo, que é a questão de ser uma mulher difícil. Sim. Mas é muito legal porque ela consegue sair das situações, ela consegue enxergar as situações. Então, eu acho que essa é a mensagem principal. Obrigada, doutora Bárbara, por todo esse ensinamento que você nos trouxe, né? Eu acho que é importante que as mulheres lembrem quem elas são e onde elas podem chegar todos os dias, que nós podemos chegar aonde a gente quiser. E eu estou muito feliz de estar aqui te entrevistando, porque nós sempre tivemos uma paixão, né, pelos nossos direitos, e obrigada por tudo que você disse hoje e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, para mim foi um prazer imenso. Obrigada, doutora, por estar aqui trazendo tanto conhecimento, a sua experiência. Foi ótimo esse nosso encontro aqui, nossa conversa entre mulheres, né? Sim. E é isso, então, ficamos aqui com mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem, porque direito se faz com diálogo.